muitos repousam em uma falsa esperança, conforme nosso Senhor Jesus Cristo advertiu em Mateus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. São Mateus 22:29. Essa falta de entendimento leva as pessoas a dormirem ou vagarem nas trevas, incapazes de despertar para a luz devido à sua ignorância das Escrituras, especialmente das profecias. Seguir os ensinamentos de Deus capacita para agir em momentos críticos, interpretar a história corretamente e possuir a verdadeira filosofia da história. Hoje, exploraremos 14 grandes acontecimentos futuros que impactarão a todos nós, todos profetizados nas Escrituras. Inicialmente, examinaremos o livro do Apocalipse, que começa com a promessa. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 13. Essa bênção é concedida àqueles que estudam as predições do Apocalipse e as incorporam em suas vidas. É notável como as antigas profecias, como as de Daniel 7 e Mateus 24, se concretizaram de maneira precisa ao longo da história. O rigoroso cumprimento dessas profecias, à luz dos eventos históricos, é uma garantia de que os 14 grandes acontecimentos futuros também se realizarão. Devemos lembrar que essas profecias se concretizarão em breve, pois Deus é fiel e não mente. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Este trecho das Escrituras descreve um período de 1000 anos em que Satanás não terá mais o poder de enganar as nações, revelando ainda 2 distintas ressurreições. Além disso, apresenta uma profecia impactante sobre outra guerra mundial. Vamos, por um momento, buscar compreender a perspectiva exata dessa profecia, procurando assim o ponto de partida para os 14 grandes eventos apocalípticos. Sem dúvida alguma, estamos vivendo no que as Escrituras chamam de tempo do fim. As 7 últimas pragas serão desencadeadas sobre o mundo ímpio, culminando na guerra do Armagedon durante a 6ª praga, também conhecida como o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Com o término da 7ª praga, uma série de eventos significativos terá lugar. Para uma compreensão mais aprofundada, vamos examinar as 2 ressurreições mencionadas em Apocalipse 20. A profecia declara, Apocalipse 25 e 6, o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. É crucial destacar que haverá 2 ressurreições. A primeira é reservada aos santos. No entanto, os outros mortos, ou seja, os ímpios, não ressuscitarão até que se cumpram os 1000 anos após a primeira ressurreição dos santos. Assim, entre a primeira e a segunda ressurreições, existe um período de 1000 anos, conhecido teologicamente como milênio. Segundo as Escrituras, o milênio inicia-se com a primeira ressurreição dos santos e encerra-se com a segunda ressurreição, destinada aos ímpios. Fica claro? Agora, é preciso determinar o ponto de partida desses 1000 anos, ou seja, quando se iniciará o milênio. O primeiro evento crucial é a vinda de Cristo e a ressurreição dos santos, profetizado por São Paulo por volta do ano 58 d.C. O segundo evento significativo ocorrerá durante a segunda vinda de Cristo,
a transformação dos santos. 1 Coríntios 15, 51 e 53 nos revela este mistério. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Durante esse segundo acontecimento, os santos vivos que não experimentarão a morte serão transformados instantaneamente de mortais para imortais e de corruptíveis para incorruptíveis, ao som da última trombeta que anunciará a vinda de Cristo. A ressurreição dos mortos, conforme mencionada por São Paulo, oferece uma compreensão mais profunda desse processo. Atualmente, nossos corpos estão sujeitos a enfermidades e corrupção, levando à morte por várias causas. No entanto, na segunda vinda de Cristo, nossos corpos terrestres serão transformados em corpos espirituais, tornando-se incorruptíveis. Além disso, a transformação dos seres humanos de mortais para imortais será uma realidade inquestionável com a volta gloriosa de Jesus. O terceiro evento marcante no início do milênio será a realização da esperança dos fiéis filhos de Deus ao longo dos séculos. Eis o trecho que descreve esse momento de maneira inspiradora. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Este trecho revela que após ressuscitarem, os santos, tanto os ressuscitados quanto os vivos, receberão a dádiva da incorrupção e imortalidade durante o retorno de Jesus. Em um momento de beleza incomparável, serão conduzidos pelos anjos ao encontro de Cristo nos céus, onde ele os aguardará para levá-los às moradas celestiais. Sem dúvida, um evento glorioso e sublime na história aguarda aqueles que se preparam para este grandioso encontro. Estejam prontos, meus amigos, pois este será um capítulo extraordinário a se desdobrar. O quarto evento crucial no desdobrar do milênio é a destruição dos ímpios vivos, aqueles que rejeitaram as verdades divinas, quando o Senhor aparecer em sua glória e majestade. Se Paulo oferece uma resposta clara, segundo Tessalonicenses 1, 8 ao 9, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esses ímpios serão consumidos pela fulgurante glória do Senhor. Jeremias, cerca de 600 a.C., profetizou sobre a tristeza desse evento. Jeremias 25, 33. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Os ímpios enfrentarão uma destruição total, sem lamento, sem sepultamento, tornando-se como esterco sobre a terra. Isso ocorre porque, naquele momento, não haverá mais seres vivos na terra para cuidar deles. Este evento, embora sombrio, reflete o cumprimento da justiça divina sobre aqueles que escolheram rejeitar a verdade. O quinto evento marcante no desenrolar do milênio será o aprisionamento de Satanás. Durante esses 1000 anos, o inimigo, conhecido como Satanás ou Diabo, será confinado à terra, simbolicamente amarrado, sem a capacidade de enganar alguém, pois os santos estarão no céu, e os ímpios mortos, Satanás e seus anjos malignos ficarão sozinhos, isolados, representando sua simbólica amarração por 1000 anos. Desde os primórdios da humanidade neste planeta, Satanás tem se esforçado incessantemente, trabalhando 24 horas por dia, para enganar os habitantes da Terra em sua relação com Deus. Ele se opõe fervorosamente ao uso do precioso sangue do Filho de Deus, derramado na cruz para a salvação das almas. Seu desejo é manter todos afastados de Deus, iludindo-os com falsas crenças e filosofias, enquanto leva outros ao pecado, incredulidade e ateísmo. Após séculos de trabalho incessante, agora na terra vazia e desolada, Satanás desfrutará de um merecido período de férias, 1000 anos de reflexão sobre os resultados de sua obra nefasta. Espalhados pela terra estão os ossos de multidões que ele incitou à rebelião contra a divina lei de Deus.
Este será um tempo de isolamento para o tentador. O sexto evento marcante no decurso do milênio é a desolação da Terra. A condição física do planeta durante esses 1000 anos e a razão por trás de sua desolação são vividamente retratadas pelo profeta Isaías no 8º século da nossa era. Isaías 24, 1-6. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. A desolação da terra é resultado direto da desobediência humana às leis divinas. A rebelião contra Deus e sua lei divina trouxe como consequência a destruição, uma lógica resposta às ações pecaminosas do mundo. Sétimo acontecimento: o juízo no céu. Em Apocalipse encontramos o seguinte, Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A passagem de 1 Coríntios 6, 2-3 destaca a ideia de que os santos terão um papel no julgamento, não apenas avaliando as questões mundanas, mas até mesmo julgando os anjos. Aqui está o texto, 1 Coríntios 6, 2-3. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Essas palavras de Paulo sugerem que, durante o período milenar, os santos desempenharão um papel ativo no julgamento. Além de lidar com as questões terrenas, eles também participarão do julgamento dos anjos. Esse entendimento é consistente com a ideia de que, durante o milênio, haverá uma revisão e julgamento dos eventos passados, incluindo as vidas dos ímpios, bem como o julgamento de Satanás e seus anjos caídos. Na sua infinita sabedoria, Deus determinou que o julgamento dos ímpios ocorresse somente após a chegada dos santos ao céu, fundamentando essa decisão em 2 razões. Primeiramente, uma pessoa muitas vezes exerce uma influência mais significativa para o bem ou para o mal após sua morte do que durante sua vida. Ilustremos isso com o exemplo de um indivíduo que escreveu um livro contra a existência de Deus, baseado em premissas falsas. Mesmo um século após sua morte, esse livro continua sendo publicado em várias línguas. O desafio de julgar imparcialmente tal pessoa no momento de sua morte é evidente. Considere agora um homem que viveu uma vida piedosa e escreveu vários livros inspiradores, buscando orientar a mente das pessoas para valores nobres e cristãos. Esses livros e a memória de sua vida continuarão a influenciar positivamente milhares de pessoas muito tempo após a morte do autor. Em segundo lugar, Deus, em sua sabedoria, desejou que os santos participassem do julgamento como testemunhas. Quando os livros do céu forem abertos e a rebelião de cada indivíduo for revelada, sempre haverá santos presentes capazes de testificar sobre a veracidade dos registros da vida das pessoas. Isso proporcionará aos santos uma visão clara de que Deus não age de forma arbitrária em seu julgamento, destacando que aqueles que não foram salvos escolheram voluntariamente resistir ao chamado de Deus. Dessa maneira, os santos estarão perpetuamente convencidos da justiça dos juízos de Deus. Oitavo acontecimento: a ausência de ressurreição durante os 1000 anos. Em um encontro deparei-me com um homem que afirmava: acredito no milênio, mas durante esses 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados gradualmente e todos se tornarão cristãos. Aqueles que não se converterem agora terão outra oportunidade durante o milênio, resultando na salvação de todos, inclusive Satanás. Essa perspectiva encontra respaldo nas Escrituras? Não. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que, ao fim do mundo, existirão apenas 2 grupos, os santos e os ímpios. Os santos receberão sua herança eterna, enquanto os ímpios enfrentarão a destruição eterna, conforme registrado por São Mateus, Mateus 25.
Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pasto. Ao explorarmos os eventos que ocorrerão durante os 1000 anos, entendemos que no início desse período, a terra estará desabitada, com Satanás e seus anjos sendo os únicos habitantes. A guerra terá cessado, não devido à paz, mas à ausência de habitantes na terra para se guerrearem mutuamente. Este é o cenário que caracteriza a terra durante os 1000 anos. Ao nos aproximarmos do final desse milênio, de acordo com Zacarias 14, 4-5, presenciamos um evento marcante: a descida de Cristo sobre o Monte das Oliveiras, situado na Palestina. O monte se dividirá ao meio, formando um extenso vale. A escolha deste local específico para a descida de Cristo na Terra Santa, onde ele deu sua vida pela humanidade, destaca a significância sagrada desse lugar para o coração de Deus. Destaca-se que após o julgamento dos ímpios, o primeiro acontecimento é a descida de Cristo com todos os seus santos sobre o Monte das Oliveiras. Esta descida culmina em uma fissura no monte, originando um vasto vale. A decisão de Cristo de descer na Palestina reflete a santidade deste local para Deus, onde ele sacrificou sua vida pela humanidade. Refletindo sobre essa verdade extraordinária, compreendemos que, no início do milênio, os santos ascenderam da terra para o céu, enquanto, ao final desse período, descem dos céus para a terra, pousando sobre o Monte das Oliveiras. Uma jornada celestial promissora aguarda aqueles que permanecerem fiéis aos preceitos divinos. No 10º acontecimento, de acordo com Apocalipse 21, 2-3, presenciamos a descida da Nova Jerusalém do céu. João descreve essa cidade santa como sendo preparada por Deus, assemelhando-se a uma esposa adornada para seu marido. Uma voz grandiosa do céu anuncia a presença do tabernáculo de Deus entre os seres humanos, indicando que ele habitará com eles. Os habitantes serão considerados seu povo, e Deus estará presente, sendo o seu Deus. Ao avançarmos nos versículos subsequentes deste capítulo, encontramos uma descrição exuberante dessa capital celestial que adornará a nova terra. Suas ruas serão pavimentadas com puro ouro e seus edifícios serão construídos com pedras preciosas. A grandiosidade desta cidade transcenderá qualquer escala conhecida, revelando-se como um esplendor celestial de proporções imensuráveis. No 11º acontecimento, conforme Apocalipse 25, testemunhamos a ressurreição dos ímpios ao fim dos 1000 anos. Este evento marca a conclusão desse período especial na história, quando, após a descida de Cristo com os santos e a chegada da Nova Jerusalém do céu, ocorre a ressurreição dos ímpios. Todos aqueles que estiveram na Terra desde o início da criação até o término da história deste planeta são ressuscitados. A magnitude desse número é descrita como sendo como a areia do mar. Certamente, o 11º acontecimento, que envolve a ressurreição dos ímpios ao fim dos 1000 anos, será um momento solene e, ao mesmo tempo, glorioso. Nesse dia, todos, quer estejam entre os santos ou entre os ímpios, serão vistos uns pelos outros. As consequências desse dia serão tristes para muitos, pois cada indivíduo terá de encarar a realidade de sua escolha e de suas ações ao longo da história da Terra. O juízo final será executado e as decisões feitas durante a vida terão impacto eterno. Esse evento sublinha a seriedade das escolhas morais e espirituais feitas por cada pessoa. 12º acontecimento. Satanás é solto de sua prisão. No 12º acontecimento, Satanás é solto. Apocalipse 27:8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A ressurreição dos ímpios ao fim dos 1000 anos terá como resultado a libertação de Satanás. Esses ressuscitados emergirão com os mesmos sentimentos de rebelião que os levaram à sepultura, mantendo o desejo de continuar sua oposição à justiça divina. Esse evento marcará o início de um novo período de atividade para o adversário de toda a justiça. Satanás explorará a ressurreição, persuadindo os ressuscitados de que ele, e não Deus, é o responsável por trazê-los de volta à vida. Ao mostrar-lhes os destroços da guerra do Armagedon e a Cidade Santa, onde os santos estão protegidos, ele instigará a multidão de ímpios a acreditar que os santos são culpados pela destruição do mundo.
Incitando-os à vingança, ele os convocará a reconstruir o mundo e preparar armamentos para aniquilar completamente os santos. Prometendo-lhes uma suposta felicidade eterna neste mundo, após a destruição de Jesus e dos santos, Satanás tentará desviar a humanidade. 13º acontecimento. A guerra que acaba com as guerras. Apocalipse 28:9. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. Neste último esforço para subverter o governo divino, Satanás mobiliza um exército vasto, comparável à areia do mar. Ele confia o comando das diferentes divisões a guerreiros habilidosos, incluindo figuras históricas como Alexandre, o Grande, Nero, Júlio César, Carlos Magno, Napoleão e Hitler. Sob a liderança do diabo como comandante-chefe, esses formidáveis guerreiros marcham em direção à Cidade Santa. A profecia destaca que Satanás sai para enganar as nações, iludindo-as com a crença de que triunfarão sobre Jesus Cristo e seus santos. As multidões são persuadidas pelos impressionantes armamentos do exército de Satanás em comparação aos santos, aparentemente desarmados. Satanás ordena o cerco à Cidade Santa, que agora ocupa uma extensa região na planície conhecida como Palestina. Seus exércitos convergem de todas as direções, sitiando a cidade e impedindo qualquer rota de fuga para os santos. Quando ele acredita que a vitória está assegurada, emite a ordem para o ataque final. Avancem, destruam Cristo e seus seguidores amaldiçoados. Vamos dominar o mundo. Satanás instiga seus seguidores, enchendo-os de entusiasmo nascido do ódio e da vingança contra tudo o que é puro e santo. Ele cega suas hostes para que acreditem poder triunfar sobre Cristo e seus santos dentro da Nova Jerusalém. Neste momento supremo de crise, todos estaremos presentes, independentemente de crenças individuais. Seja maometano, ateu ou agnóstico, todos enfrentarão essa situação. A distinção crucial é que alguns estarão com Jesus dentro da Santa Cidade, enquanto outros estarão do lado de fora sob o comando de Satanás, cercando a cidade. A decisão de qual grupo fazer parte cabe a cada um de nós naquele dia terrível. É quase possível visualizar os exércitos em marcha, confiantes em sua vitória sobre Cristo e seus santos. Estão preparados para o ataque final, entoando gritos de vitória antecipada. Entretanto, quando os santos parecem à beira da derrota, cercados pelas hostes do mal, Deus intervém com um decreto de sua poderosa palavra. Desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 29. Quando Satanás estiver certo da vitória, a última guerra, que encerrará todas as guerras, resultará na destruição dos ímpios pelo fogo. No entanto, é crucial não interpretar erroneamente que esse fogo perpetuará a vida dos ímpios. Pelo contrário, este fogo os devorará. Essa é a segunda morte, após a qual não haverá ressurreição. O fogo destruirá Satanás, seus anjos e todos os ímpios. Nunca mais, ao longo da eternidade, eles retornarão à vida. Desaparecerão para sempre. Será o fim eterno dos ímpios, que voluntariamente rejeitaram o misericordioso, chamado de Deus, para o arrependimento. 14º acontecimento. Novo céu, eternidade. Apocalipse 25, 1 e 4. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus tomará esta terra e a transformará em um abençoado e feliz lugar. Em certo sentido, será uma terra diferente, pois será feita nova. Deus habitará com o homem, pois o céu, a habitação de Deus, será transferido para a terra. Essa transformação é a razão pela qual nosso Senhor Jesus Cristo disse, no Sermão do Monte, que os mansos herdarão a terra, não o céu. Embora passemos 1000 anos no céu, viveremos para sempre na terra transformada, que se tornará a sede do governo universal de Deus. Esta terra será o centro de atração do grande universo de Deus. A nova terra representará paz, gozo, felicidade e satisfação eterna. A beatitude eterna ultrapassa a compreensão da mente humana. Mesmo após 1 milhão de anos nessa terra feliz, apenas teremos começado a viver.
A eternidade se desdobrará diante de nós, e a ideia de nunca, nunca, nunca morrer será simplesmente incompreensível para nossa mente finita. Diante desse oferecimento divino, não podemos ser indiferentes. Não podemos correr o risco de perder a eterna glória que nos aguarda. A decisão de aceitar esse presente de Deus é crucial para o nosso destino eterno. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.